Oi, turma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo Contilé, o programa que foi sucesso no rádio, agora em lives através do Instagram, @Antônio Tilemon. Papo Contilé, um papo sempre descontraído, contando histórias dos nossos convidados. Aqui nós não temos nenhuma obrigação de estar dando notícia. Por exemplo, tem muita gente que me cobra. Ah, o Bahia está contratando fulano, o Vitória está dispensando o ciclano. Não tenho nada a ver com isso. As lives aqui contam as histórias dos nossos convidados. Então, esse compromisso de informar e procurar informação em primeira mão, tal, eu não tenho mais fazendo lives. Né? A live leva a mesma característica do programa Papo Contilé nas rádios Tudo FM, Metrópole FM, quando ficamos no ar por 5 anos, foram quase 800 programas, levando um convidado todo santo dia para o estúdio. Nunca tivemos problemas. Um ou dois não podiam ir, a gente providenciava um convidado de última hora, mas isso aí no universo de 800 programas, um ou dois é zero, né? Não tem nenhuma influência. E aqui, através de lives, a gente fica da própria casa, o convidado também, tal. Essa magnífica tecnologia que nós temos hoje em dia, que você se conecta com as pessoas de uma hora para outra e começa a conversar, isso é muito bacana mesmo. Bom, eu acredito que talvez a grande maioria, hoje a turma é uma turma muito mais jovem, né? A grande maioria possa, não estou dizendo que não conhece, mas possa não conhecer Ivanzinho, porque, como eu falei aqui, ele jogou no Bahia, por exemplo, de 78 a 84. Né? Agora, a turma que é da minha idade ou um pouco menos, eu tenho 60 anos, certamente vai se lembrar do nosso Ivanzinho, né? Que sabia o que fazer com a bola. Né? Jogador extremamente habilidoso, era um cara assim que tinha uma qualidade técnica acima do normal. Bom, quero lhe agradecer, Ivanzinho, pela sua participação aqui no nosso programa, aqui nessa live. Né? Vamos contar, como eu falei aqui antes, vamos contar a sua história para o público que está nos acompanhando. Algumas pessoas amigas, inclusive, lhe pediram que abraçassem, que lhe abraçassem, como, por exemplo, não sei se você vai se lembrar dele, Maurício Batata, que foi atacante do Galícia, do Ipiranga, que era mais ou menos da sua mesma época. Ele hoje mora nos Estados Unidos e está nos Estados Unidos nos assistindo nesse momento, né, através desta live. Ivanzinho, um grande abraço, boa noite, prazer, querido. É um prazer enorme estar revendo você, Tilemon, e poder participar dessa entrevista, né? Com muita alegria, muito prazer, pois nasci em Salvador e hoje moro aqui há 30 e poucos anos aqui em Criciúma, Santa Catarina, e também já quero de antemão agradecer a todos que estão participando, que estão ouvindo essa entrevista. Batata, grande amigo meu lá dos Estados Unidos, que jogou comigo no Ipiranga, grande ponta esquerda, e é uma satisfação poder rever novamente e falar contigo novamente, Tilemon. Obrigado, querido. O prazer é todo nosso. Mas vamos começar a contar a sua história, Ivanzinho. Até a gente vai começar lá do início e vamos chegar até os seus afazeres no futebol ainda, no dia de hoje, né? Na atualidade. Então, buscando a conversa lá de trás, o seu primeiro clube foi, de fato, o Bahia, em 1978, ou você passou antes por alguma outra agremiação, por algum outro clube? Eu fui para a Fazendinha, treinei uma vez na Fazendinha, não me lembro quem foi que me levou na época, e eu era muito baixinho na época, né? Uhum. E também muito magrinho, e na época eu fui treinar, não tinha nem chuteira para o meu pé na época. Eu treinei com o meu tênis mesmo, né? Na época que tinha Delmar e Jones. Aí passou o tempo, eu morava na Pituba e comecei a treinar no futebol de salão no Clube Português da Bahia, e o técnico era Delmar Santana, né? Que era o técnico do Infanto. Aí ele chegou, mandou eu ir treinar no Bahia. Aí foi dali que começou a minha trajetória, saindo do Clube Português para o Infanto, né? Já fui direto para o Infanto. Certo. Bom, então, Aí quem lhe deu, de fato, a primeira oportunidade, ou a militar. oportunidade propriamente dita, foi Delmar Santana.
Delmar Santana que me chamou para eu treinar direto do Clube Português pro Bahia, né? Inclusive, estava todo mundo ali dando nome para fazer o teste. Eu cheguei lá, posição por posição, e chegou no momento que era, né? Começou lateral direito, chegou meia esquerda. Aí eu levantei o dedo, aí ele olhou para mim assim: o que você está fazendo aí, Ivanzinho? Eu disse: eu vim treinar, você mandou eu vir fazer o teste, treinar aqui no Bahia. Eu disse: não, você não precisa fazer o teste, não. Pode ficar lá com o pessoal, né? A época do Infanto, jogava Bebeto, jogava Chiquinho, que é treinador de goleiro foi treinador de goleiro do Atlético Mineiro, jogava Emerson, lateral esquerdo, foi do Bahia, entendeu? Então eu já fui direto treinar com um time que já tinha passado no teste, né? Certo. Diretamente não precisa nem fazer o teste. Né? Ele já lhe conhecia lá da Pituba, não é? Então ele já lhe conhecia da Pituba, né? O som está um pouco falhando um pouco, o seu som para cá. Tá. Vamos ver se a gente consegue melhorar aqui. Veja se deu uma melhorada aí, por favor. Mas, assim, então, como eu estava dizendo, o Delmar já lhe conhecia e você não precisou passar por essa situação de avaliação. E aí, como é que foram os seus primeiros anos no Bahia, a sua passagem pelo Bahia? Você me parece que disputou, aliás, que você passou por mais de uma categoria. Naquela época era dente de leite, né? Infanto e juvenil. Me parece que as categorias eram denominadas assim naquela época, né? Exatamente. Eu saí do dente de leite. Na verdade, dente de leite eu treinei uma vez só, poucas vezes, né? E depois fui para o Infanto. E com 15 anos eu já estava no juvenil do Bahia. E que hoje se chama, na época, depois passou a ser juniores. Hoje é sub-17, sub-20. E aí, com 18 anos, eu joguei 2 partidas pelo profissional do Bahia, né? E estreiei com o técnico, era Paulo Amaral. Estreiei contra o Galícia. Estreiei contra o Galícia. E depois, Paulo Amaral saiu. Ficou o seu Florisvaldo Barreto, né? Que foi meu técnico do Juvenil do Bahia, né? E me lançou no jogo contra o Acatuense, que eu fiz um gol, entrei no segundo tempo no lugar de Rodrigues, entrei de ponta esquerda, né? Porque na verdade eu sou meia esquerda, mas eu já fazia ponta esquerda fazendo um quadrado, né? Na época, né? Então eu entrei no segundo tempo, fiz um gol. Mas naquela época o Bahia tinha um time muito forte. Tinha Léo Oliveira, Emo, Osni. Então eu fui no banco devido a muita gente machucado. Teve gente terceiro cartão amarelo, expulso. E aí Florisvaldo, como já me conhecia, me levou no banco. E foi nesse momento que eu tive a oportunidade de entrar, fazer um gol, botei uma bola na trave. Mas aí a partir desse jogo, eu pensei que ia poder estar sempre jogando no profissional, né? Mas aí, como tinha todos esses feras jogando, Orni, esse pessoal todo, o Bahia naquela época sempre não dava chance pro pessoal da base. Era poucos que tinham Era muito difícil naquela época, né? Exatamente, né? O Bahia sempre teve essa dificuldade de lançar o juvenil no profissional, desde o tempo de Cristóvão, né? Então, só depois, quando o Bahia foi campeão brasileiro de 88, que Zé Carlos, né? E aquele pessoal todo, Charles, que tiveram essa oportunidade. Mas o Bahia sempre teve esse estigma de não lançar jogador, diferente do Vitória, que já tinha já conseguia lançar o pessoal da base o profissional. Verdade. Isso aí era o que acontecia mesmo. Deixa eu fazer 2 registros aqui para a gente não se perder. Mundo Dari Dicas, deve ser isso. Dizendo: grande craque Ivanzinho, seu irmão Tuca. Mandando essa mensagem aqui. E abaixo deste tem o jornalista, não sei se você vai se lembrar dele, meu queridíssimo amigo Antônio Luiz Diniz, o popular Dente de Leite. Jornalista na época do Correio da Bahia, né? Fazia as matérias. Ele está dizendo aqui: Rai, meu irmão, jogou com ele. Né?
Muito bem. Isso aí, o pessoal da época, como eu falo, que conheceu, né? Fazendo os seus primeiros registros aqui na nossa live. Bom, eu já entrevistei algumas pessoas que foram lançadas, inclusive o falecido Tisso Chiquitinha, que era uma figura humana maravilhosa, adorava Tisso. E todos diziam que o Paulo Amaral era um sujeito assim, muito duro, né? Daqueles que a cobrança realmente era muito grande. E ele era um sujeito forte. E quando partia para cima de um, queria logo partir para dividir no meio. Então, teve até aquele episódio, né, que ele foi na Rádio Clube, invadiu na Rádio Clube para poder pegar a França Teixeira e tal. Você tinha dificuldades de relacionamento, de trabalho com o Paulo Amaral? Como era a sua convivência com ele? Para a gente contar um pouquinho da história dele também, o Ivanzinho. Paulo Amaral foi um técnico que eu sempre gostei de ver as coisas boas que os técnicos me ensinavam, né? Uhum. Então, Paulo Amaral foi ele que me chamou, tirou do juvenil para treinar no profissional, e eu treinava direto com o profissional ali, na época de Orni, Léo Oliveira, e eu aprendi muitas coisas com ele, da disciplina, né? Fazer as coisas simples dentro do futebol. Uma vez eu lembro que um zagueiro do profissional pegou a bola e, em vez de tocar para o lateral, estava mais próximo dele, ele pegou a bola e fez um lançamento para o ponta. E aí o lateral antecipou a jogada e tomou a bola. Aí ele parou o treino e disse assim: meu filho, faz a coisa simples. Quem está mais próximo de você, você toque a bola. Quem está livre, você toque a bola. Então, são coisas que o técnico sempre tem que fazer isso, tem que corrigir porque isso, se não corrigir, fazer a coisa errada. Então, eu como também trabalho com categoria de base, eu procuro ensinar as coisas sem inventar. Futebol é coisa simples, né? Então, tem muitos jogadores que, em vez de fazer o mais fácil, eles querem fazer o mais difícil. Então, eu tive como técnico Delmar Santana, meu primeiro técnico, depois Florisvaldo Barreto, depois Sapatão, Paulo Amaral. Então, Léo Oliveira também foi meu técnico no Galícia. Então, de todos eles sempre traziam coisas muito importantes para mim. Coisas positivas, né? Para acrescentar realmente. Olha outras pessoas se manifestando aqui. Roque Ribeiro. Chile, manda um abraço para Ivanzinho. Jogamos juntos na Seleção Baiana de 1983. Carlos Augusto Vilas. Acompanhei Ivanzinho desde menino. Jogava muito, era craque. Pois é, as pessoas aí já se manifestando, né, Ivanzinho? Sim. Lembra-se deles? Quer mandar um abraço para eles aí? Exatamente. Dar um abraço para o Roque, para o Augusto, né? Beléu. Joguei na Seleção Baiana ali com... Na verdade, eu fui convocado em 83 para a Seleção Baiana, mas uma contusão no tornozelo, não pude viajar para Alagoas. O técnico era Fito Neves, né? E na melhor fase, quando eu joguei no profissional, aí eu tive essa contusão jogando contra o Botafogo, juvenil do Botafogo, que eu levei uma pancada, e aí eu não pude jogar a final de 83, que o Vitória foi campeão nesse ano, não pude jogar a final, nós perdemos de 1-0, e então todos esses amigos aí que jogaram comigo são excelentes jogadores, né? O pessoal do Infanto, todos eles ali que você deve conhecer muito bem, né? Tem vários jogadores excelentes, todos eles ali que jogaram no Infanto poderiam ter sido profissionais de futebol, entendeu? Tem ali dentro do Infanto muita gente que tem, mas entre os que vocês conhecem aí, né, tem o Chiquinho, que foi goleiro treinador do Atlético Mineiro de goleiro. Né? Também tinha Emerson, lateral esquerdo, Nelson, zagueiro, que foi para o Corinthians, entendeu? Tinha muitos bons jogadores, né? Raiz, que
falou que jogou comigo, né? Lateral esquerdo, que foi capitão do time, né? Tinha Dito, centroavante, que é goleador do nosso time na época do Infanto. Acho que Dito Bebeto, acabou de aqui agora. Bebeto também. Ele acabou de entrar aqui agora e pergunta: Tilé, pergunte sobre seleção de infanto da Bahia em Brasília e o roubo. O que foi isso? A gente jogou na seleção baiana escolar, né? Uhum. Entendeu? No meio campo era eu na minha esquerda, Bebeto na minha direita, né? E tinha Dito, tinha Chiquinho era o goleiro, a defesa era Nelson, Arquimedes, o meio campo era eu, Nenga e Bebeto. Nenga médio volante do Vitória, né? A lateral esquerda era o Rai, né? Lula lateral direito. Então o ataque era Edmundo, Dito e Jaguaraci. Então era um time bom, a gente fez uma boa campanha lá e foi uma experiência muito boa que eu tive, né? E depois eu retornei para o Bahia, comecei a jogar no juvenil com 15 anos, aí tive essa oportunidade de ser campeão baiano em 81, né? Apesar nessa época eu estava na reserva de Raimundinho, que era o filho de Florisvaldo, que Raimundinho já estava estourando a idade, então é um excelente jogador, né? O Dino Furacão. Então eu era a reserva dele. Eu jogava, entrava às vezes, né? Eu estava com 15 anos na época, ele estava estourando a idade, já com 20 anos. Aí dali eu saí do Bahia e fui para o Ipiranga emprestado, depois que eu estourei a idade. Isso já mais ou menos em 1985, né? Em 85 foi que eu estourei a idade e comecei a jogar pelo Ipiranga, né? Onde tinha Zé Augusto, que foi zagueiro com sapatão, né? Tinha Marquinho, lateral esquerdo do Vitória, tinha Manchinha, que era o médio volante, o ataque era Batata na ponta esquerda, o Formiga, que veio do interior, entendeu? O quarto zagueiro foi o Carlos Alberto, que foi do Galícia, que foi meia esquerda na época de juvenil, passou a ser quarto zagueiro no Ipiranga. Então, a Ipiranga fez uma boa campanha com o seu Florisvaldo. Depois é que a gente caiu no segundo turno, quando o seu Florisvaldo saiu, entrou o Alencar, e o time não fez uma boa campanha no segundo turno. Mas a campanha do primeiro turno a gente chegou a disputar até com a Catuense. Perdemos na Fonte Nova de 4-1 e ganhamos de 2-1 lá em Alagoinhas. Mas aí o saldo de gols da Catuense foi disputar a final com a Vitória no primeiro turno de 85. Certo. Bom, e você teve uma passagem pelo Galícia também em 87, né? Foi. Aí eu vim para cá, para o Sul, em 86. Aí joguei no time aqui na cidade de Criciúma chamado Próspera, né? Que era da primeira divisão nessa época. E aí, depois que eu saí daqui, eu voltei a jogar no Galícia, né? Com Amadeu, o Carlos Amadeu, faleceu agora, foi treinador aí da seleção brasileira, né? E tinha Léo Oliveira como técnico. E depois, Abel Braga foi o nosso técnico também, nessa época, em 87. Aí saí daí, em 87, eu vim para o Araranguá, aqui aqui em Santa Catarina, disputar a segunda divisão, quando fomos campeão nesse ano de 88. Aí, nesse ano aí eu parei de jogar em 89, comecei a fazer faculdade de educação física e logo em seguida era o meu sonho ser professor de educação física, né? E então eu vi que não dava, financeiramente não dava dinheiro naquela época, eu optei por estudar e comecei a dar aula. Logo em seguida, em 1990, comecei a dar aula. Fiz um concurso aqui na prefeitura de Criciúma e eu passei nesse concurso e eu sou efetivo na rede municipal de Criciúma, né? Entendi. Aí acabei me formando em educação física e comecei a dar aula. E também joguei mais 2 anos, voltei a jogar em 91 e 92 e passei a treinar as categorias de base do Esporte Clube Próspera aqui de Santa Catarina. Entendi. Sim, aliás, deixa eu ver aqui. O Vitor Sampaio, grande Ivanzinho, Gerson É teu filho. Vilas Boas,
Nosso eterno craque, Carlos Augusto Villa, seu primo Cacai. Se na década de 80 você estivesse em um time grande, com certeza teria oportunidade na seleção brasileira. Beleza, as manifestações aí dos nossos queridos seguidores, né? Ivanzinho, um grande amigo e um excelente craque de futebol. Augusto. Tem horas que eu não consigo, a letra é pequena para ver o problema de visão e passa muito rápido, vai subindo assim, eu não consigo acompanhar todos. Ricardo Santos, 6718. Ele jogou com o Dito Lopes no Galícia. Jogou com o Dito Lopes no Galícia? Joguei com o Dito. Dito era o zagueiro, tinha... Exatamente, Você sabe que depois ele virou atacante, mas aí já no amadorismo, né? Quando ele passou a ser radialista. Existe um campeonato de radialista, quer dizer, existia, não tem nem acontecido, não tem. E Dito passou a ser um artilheiro nato mesmo. Sobrava para ele, era gol tranquilo. Mas sim, e Zuzu o quê? Corro. Manda um abraço para Ivan. Eu não sei se você está acompanhando as mensagens aí, você está conseguindo acompanhar? Porque, talvez, eu estou vendo aqui. Algumas pessoas talvez você saiba identificar melhor do que eu, né? Mas, exato, Mas vamos lá. Sim, aí você encerrou a sua carreira por aí, se formou em educação física. Hoje você é pós-graduado e tem monografia sobre futebol também, né? Eu queria que você autor de 2 livros sobre técnica, tática, preparação física e psicológica. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os temas que você desenvolveu nesses 2 livros seus, Ivan. O primeiro livro que eu escrevi chama-se Ponto de Vista, né? Eu relato nesse livro como era o futebol do passado e como era o futebol dos dias de hoje, atual, né? Aí eu falo como preparar uma grande equipe e quais são o que poderia fazer para que o futebol melhorasse desde que da sua criação até o presente momento, como deveria ser o futebol no futuro, né? Então eu relato nesse primeiro livro. No segundo livro eu falo só sobre tática. Eu falo a melhor tática. Eu falo o que é tática, o que significa tática, quais são os princípios para estabelecer uma tática em uma equipe. Depois eu relato as diversas táticas desde o início do futebol, quando começou com 2-3-5, né? Depois o WM, seguida ao 4-2-4. Então a sequência das táticas, como foi evoluindo até chegar aos dias de hoje. E depois eu digo, meu ponto de vista, qual é a melhor tática. E para você, qual é? Na verdade, o nome do livro é A Melhor Tática, para deixar o leitor curioso. Qual será a melhor tática? Entendeu? Mas eu tenho uma visão de que é o seguinte, diversos tipos de táticas são boas, são ótimas. Hoje, nos dias atuais, o técnico não tem uma só tática. Entendeu? Durante o jogo, se você perceber bem, às vezes o cara está no 4-3-3, daqui a pouco o cara está no 4-4-2. Daqui a pouco o cara está no 4-4-1-1. Entendeu? Então, existe uma variação durante o jogo, dependendo da situação que o time esteja. Às vezes o time está jogando, marcando a pressão alta, né? Marcação alta, às vezes está a marcação baixa. Então, o time, durante o jogo, o time tem que ter... Ele não pode jogar o tempo todo com aquela intensidade de marcação. O time não pode jogar o tempo todo marcando por pressão, porque ele não vai aguentar. Então, ele tem momentos que ele tem que marcar forte lá em cima, tem momentos que ele tem que voltar. E tem algumas táticas assim que eu particularmente gosto mais, né? Eu particularmente gosto muito do 3-4-3, porque eu vejo o seguinte, os pontas, quando você tem 2 pontas, como o Santos joga ali com Marinho e com Soteldo, nós somos do tempo que a gente via Osni e Gesso de um lado. E eles que abriam a defesa eram os pontas, né? Os meias pegavam, lançavam para os pontas furavam o bloqueio, driblando o lateral, jogava a bola para quem vinha de trás
Entendeu? Porque o futebol ele tem que ter jogadas de linha de fundo e tabelas, que hoje o futebol é voltado para marcação. Hoje tem poucos jogadores de habilidade e os que poucos têm de habilidade levam muito pancada. Então, hoje em dia joga mais quem sabe marcar mais. Os jogadores com característica mais de marcação. Você vê que o meio-campo, hoje não tem mais aquele 10 tradicional que faz uma tabela, né, com o centroavante e faz um gol. Hoje mataram esse 10. Então eu acho que os técnicos deveriam resgatar esses tipos de jogadores de linha de fundo, como Soteldo e Marinho, e ter um 10 que fica mais próximo do centroavante. Porque se você tem 3 zagueiros fixos atrás, 2 volantes no meio e um armador e mais um meio atacante, ele fica com o sistema equilibrado. Mas eu vejo da seguinte forma: não é só o esquema que ajuda, mas as características dos atletas. Para isso, você tem que ter as características ideais para fazer esse esquema. Porque não adianta tática sem técnica. Se você não tiver técnica, porque o que vai levar o time ao gol é o quê? São os passes. Ninguém faz gol. Você pode ter a melhor tática que for, mas se não tiver um fundamento trabalhado, desenvolvido de um atleta profissional, desde as categorias de base até chegar lá, não adianta, o time não vai fazer gol, porque o passe, o drible, o chute são os elementos fundamentais para decidir uma partida de futebol. E é isso que a qualidade que hoje em dia não existe mais, tá? Caiu demais, né? Com exceções de alguns atletas que a gente vê que são craques, diferente dos tempos antigos que você via na Bahia ali um Léo Oliveira, você via um Douglas, você via um Alberto Leguelé, você via um Cristóvão, né? Você via zagueiro de classe como Raimundão, que jogou no juvenil do Bahia. O Bahia tinha cada juvenil tremendo, Raimundão, Jorge Luiz, quarto zagueiro, né? Então, o futebol antigamente era muita técnica e os jogos eram decididos pelos talentos. E hoje não, hoje quem erra menos ganha os jogos. Com exceção, sempre tem uma exceção de um Neymar, de um Soteldo, do Marinho. Mas, no geral, quem ganha o jogo hoje é quem marca mais, quem se posiciona melhor, quem consegue usar o erro do adversário para fazer um gol. Vira e mexe, viu, Ivanzão? Vira e mexe, eu estou sempre comentando aqui que aqueles times de Bahia e Vitória da década de 70, hoje, todos aqueles jogadores seriam titulares, pela qualidade técnica. Claro que perderiam, talvez, a qualidade física, né? Porque a parte física veio evoluir com o tempo. Né? Antigamente o cara fazia treinamentos físicos subindo os degraus de uma arquibancada, essas coisas que não existem mais hoje em dia. Mas naquela época era de uma forma diferente, realmente. Mas a parte técnica de cada um daqueles, com toda certeza, não tenho dúvida nenhuma, que aqueles jogadores hoje seriam titulares em Bahia e Vitória. E os de hoje não seriam nem reservas daquelas equipes que Bahia e Vitória tinham na década de 70. Né? Era muita qualidade, muita qualidade. Até que como você bem colocou aí, às vezes uma pessoa que tinha também habilidade, tinha qualidade técnica, não tinha tanto espaço, porque todos tinham. Né? Gente de qualidade técnica, às vezes ficava em banco de reservas, tal, porque realmente era qualidade pura, era realmente a habilidade, a nata da técnica do futebol. E hoje, meu amigo, é cada jogador que me aparece, eu vou te contar, viu, meu? Mas, Tilemon, é o seguinte, nesse livro mesmo eu também trago essas situações, porque assim, os jogadores antigamente saíam da onde? Dos campos de pelada, nos campos de várzea, do futebol de salão. Então, quando chegava nos clubes, o técnico já tinha essa facilidade de pegar jogadores com essas características dessa vivência
de jogar na rua, entendeu? Então, hoje, as escolinhas de futebol, os meninos hoje, é a era da tecnologia. Os meninos hoje não saem para a rua para jogar bola, não sabem subir em um muro. Então, a parte psicomotora, a gente andava, subia em galho, subia nos muros. A parte psicomotora, a gente jogava com bola de meia, jogava com bola de tênis, a gente jogava com bola dente de leite, bola pingo de leite, vários tipos de bolas. Quando chegava nas equipes, já tinha uma bagagem, uma vivência do futebol raiz, né? Futebol com habilidade. E hoje em dia, alguns técnicos olham para o jogador de base, porque os melhores profissionais deveriam estar nas equipes de base. E muitos não querem fazer esse trabalho de base. E também não ganha muito como se for uma equipe, ser técnico, treinador de uma equipe profissional. Então, o que acontece? O jogador que chega na categoria de base, eles olham, às vezes, o tamanho do atleta. Porque aí está o grande problema. Porque quando o jogador chega na equipe para fazer um teste, o técnico, o treinador, ele tem que olhar a qualidade técnica dele, não a parte física. Uhum. Você tem que olhar se o menino... Antigamente, assim, meio, se o goleiro não tiver 1,88 m não serve, se zagueiro não tiver no menos do que 1,85 m não serve. Tem umas filosofias assim, né, que viraram... ajudaram a fazer que a parte técnica, né, caísse. Porque primeiro se observa esses detalhes, veja que absurdo. Eu concordo plenamente com você. Deveria se olhar primeiro a parte técnica. Bom, ele tem qualidade? Tem. E agora vamos ver outros aspectos aqui. Mas as coisas estão ao contrário, né? Estão ao contrário. É exatamente isso. Eu tinha um técnico, acho que se não me engano era Freitas Solis, né? Sim. Que ele tinha uma filosofia que a gente analisando por outro ângulo, ele dizia assim, eu conheço o jogador pelo arriar da mala. Não, aí foi Sotero Monteiro Garrido. Sotero Monteiro. Desculpa, eu me atrapalhei. Mas isso que você citou então, aí, o que acontece? Que teve no Bahia, chamado Freitas Solis, né? Mas o que você está então, é Sotero Monteiro Garrido. Então é Sotero, eu me atrapalhei do nome. E o que acontece? Você conhece o menino? Eu trabalho com várias séries, né? Trabalho com educação infantil, já trabalhei com ensino médio, ensino ginásio, na escola. E acontece o seguinte, eu levei um menino meu da escola para a escolinha de futebol, com 5 anos de idade, eu vi, ele começou a treinar com 5 anos de idade na escolinha que eu trabalho. E um menino excelente, sabe? Porque a gente já nota a parte psicomotora, o menino bater na bola, entendeu? Então é isso que os técnicos de base têm que fazer. Hoje em dia o menino fica 2 semanas para o cara saber se o menino tem jeito, se vai passar no teste ou não. Pô, você pega você não treina, você já vê ele, se ele sabe dominar a bola, os fundamentos, você vai ver os fundamentos. Joga a bola para ele saber se dominar. Às vezes você pode fazer até um treinamento individual, faz um lançamento para ver se ele domina no peito, se ele domina no pé, na coxa, né? Se ele sabe conduzir a bola. Faz um cruzamento para ver se ele sabe fazer, né? Se ele é atacante, se ele sabe cabecear a bola. Né? Entendeu? Então aí às vezes o técnico de futebol, o treinador, fica ali uma semana, um mês com o menino treinando, para depois dizer assim, você não serve, não está dentro do nosso padrão. Entendeu? Não, tem uma frase que digamos assim, uma frase que como é que eu poderia dizer, clichê, ou é uma frase, como é que eu poderia dizer mesmo? Sabe qual é a frase? É a seguinte, o menino fica lá no clube, aí ele é observado, digamos, uma semana, e aí na hora de dar o resultado, de dizer se o menino passou ou não, geralmente quem está decidindo diz assim, olha, você tem qualidade, mas é igual o que nós temos aqui. Então, recentemente eu vi uma entrevista de Alex, aquele meia que jogou no Curitiba e do Palmeiras, e uma de Zico também falando sobre isso, que eu achei interessantíssimo. Se o cara diz isso, o cara devia mandar embora o dele, o que ele tinha lá. Porque se está chegando
que não tem nenhum tipo de preparo ainda, né? Que está sendo avaliado para ver se pode disputar uma oportunidade. Enquanto o dele, que está lá 2 anos, 3 anos, se o cara que chega é igual ao dele, então mande o dele embora, o que já está no clube, porque o que está chegando pode evoluir mais ainda. Eu vi isso aí, realmente é verdade. Realmente é verdade. Entendeu? E parece Então, que são virou essas. chavão mesmo. Parece que virou chavão, porque São todas as. olha, todos os resultados de teste que eu tenho acompanhado aqui em Salvador, quando o cara não é para ficar, o treinador diz assim: que eu tenho, você é igual ao que eu tenho aqui. Então, mande o que você tem aí embora, meu amigo. O cara está chegando agora, já é igual ao seu, então o seu não presta. Realmente não dá para entender esse tipo de argumento, né? Uhum. Então, são situações que às vezes eles não sabem nem o que dizer. Porque eu mesmo, se eu fosse avaliar um menino, em pouco tempo, assim, dá para você observar e não deixar o menino aquele tempo todo ali, né? Se ele é um meia esquerda, se ele é um meio de campo, se ele sabe dominar, se ele tem visão de jogo, se ele tem raciocínio rápido, porque hoje o futebol é diferente do tempo atrás, né? O futebol hoje, eu falo isso no meu livro também, o futebol hoje mudou, hoje o futebol é muito dinâmico, é muito intenso, a preparação física evoluiu, é comprovado cientificamente que o jogador hoje corre muito mais do que no tempo atrás, entendeu? Então, o que eu vou avaliar no menino? Se ele tem um raciocínio rápido, se ele domina bem a bola, se ele conduz a bola. Então, dependendo da posição dele, se ele é zagueiro, se ele sabe antecipar, se ele sabe cortar de cabeça, se ele sabe sair jogando. Então, dependendo da posição, você tem um diagnóstico ali não demorado. Deixar o menino ali, não sei quanto tempo treinando, e não observar esses detalhes que são os elementos fundamentais para você aprovar um garoto, que são a qualidade técnica, né? Entendeu? Até eu quero, se você me permitir, falar de um grande treinador que eu fico assim triste, sabe? Porque o próprio jogadores que são da mesma terra, né? Como diz o profeta, não tem honra na sua própria pátria, né? Não tem o valor que deveria ter. Por exemplo, Haroldo técnico. Santo de casa não faz milagre. Né? Não faz milagre. Então, eu quero dizer assim, tem um profissional muito bom, gabaritado, que treinou o Bahia, Haroldo, né? Que também foi do Infante do Bahia, foi criado no Bahia, né? Depois jogou no Galícia no profissional. Então, um treinador gabaritado como Haroldo, como era Carlos Amadeu, então, que conhece o futebol da Bahia, que foi jogador de futebol, por que o Bahia não dá valor a esses profissionais que entendem de futebol, foram jogadores, que são observadores, que estão o tempo todo se dedicando? Haroldo fez um grande trabalho ali no Bahia. Por que eles não são reconhecidos, não são valorizados, não são... E aí trazem pessoas de outro estado, de outra cultura, que não conhecem o futebol. É verdade. Você está colocando aí uma grande verdade. Altair do País diz aqui, aqueles que são dispensados e brilham em outro lugar. É verdade. Isso acontece também. O cara faz um arrodeio todo, parece que o cara que ele tem uma coisa lá. Eu tenho aqui um igual a você. Então, e depois o cara manda embora, e aí esse cara que foi mandado embora aparece em outro lugar brilhando. Realmente isso acontece também. Ô Ivanzinho, o Altair perguntou aqui se você se recorda do time do Bahia que você jogou. Eu digo assim, a nível de escalação, porque ele está dizendo que não teve a felicidade de lhe ver jogar, né? Que você é de uma época, no caso, que ele não teve a chance de jogar. Você se recorda do time que você jogou no Bahia? Do qual? Do infanto, do juvenil? Não, já no profissional. O profissional, quando eu entrei, né? Na verdade, eu joguei 2 partidas só. Sim, mas entendeu? Nessa época jogava Ronaldo,
lateral direito, acho que era Edinho. A zaga era Amadeu, né? O escuro forte. Sim, Edson Soares e Paulo César, se eu não me engano. Paulo César. O meio de campo era Elinho, Léo e Emo. Osni, centroavante aqui, não estou me lembrando quem era. E em 83, eu não me lembro se era Carlinhos, tinha Ademir Patrício também. E o ponto esquerda era Robson. Era Robson. Entendeu? Esse era o time do Bahia. Esse era o time do Bahia. Robson era o ponto esquerdo, Osni era o ponta direita. Uhum. E tinha. O Washington Luiz estava lá no Bahia também, mas ele tinha machucado, entendeu? E os outros, os reservas, que era Salles, que às vezes entrava no lugar de Elinho, entendeu? Já deu para ele ter uma noção de que time foi esse aí. Altair é um grande tricolor, conhece bem a história do clube. Meu querido Batata, meu irmão Batata, lá nos Estados Unidos, que foi jogando na lista no Ipiranga, hoje em dia se corre errado. É verdade, hoje em dia se corre errado mesmo. Né? Sim, Ricardo Long jogava nessa época. Não, eu acho que Ricardo Long é de 76, é um pouco antes. Ricardo Long ele veio do Palmeiras, junto com o Altimar, da década de 70 e do ano 76. Isso eu tenho toda certeza, porque eu fui padrinho de casamento de Ricardo com a minha querida Hebe, que inclusive já faleceu. Né? Então, Ricardo Long é de um pouquinho antes, meu querido Altair do pai. Sim, aí Batata agora quer ele apertar. Você sabe escalar o Ipiranga da sua época? Ah, sei, sim. A Ipiranga foi, né, o time da minha família, né? Não sei se você sabe, Tilemon, Carlos Sampaio, foi presidente do Ipiranga, era meu tio, né? E nessa época ele já tinha falecido, né? Porque ele faleceu, eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos de idade, quando ele era presidente do Ipiranga. E eu só fui. E minha família toda é Ipiranga, né? Meu pai, meus outros tios é Ipiranga. E quando eu cheguei no profissional, meu tio já tinha falecido. E nessa época o time profissional era Quincas, de goleiro, Otávio, lateral direito. A zaga era Zé Augusto, que foi do Bahia com o Sapatão, né? Carlos Alberto, quarto zagueiro, e Marquinhos, que foi lateral esquerdo do Vitória. Meio campo, Manchinha, que jogou no Bahia também, foi do Bahia. Da Costa, que acho que, se eu não me engano, foi de Itabuna. E eu era uma esquerda. No início era Davi, que jogou no Vitória, no tempo de Orni, que era, acho que apelido chamava de cara de jegue, que tinha um chute forte. Aí depois... isso mesmo, Davi, cara de jegue. Depois eu ganhei a posição para ele, né? Aí ficou eu de meia esquerda. E o ataque era... Opa, travou um pouquinho. Vamos ver se a gente consegue se destrava aí. Estava indo tão bem, né? 45 minutos já. Desculpa. Sim. Fizeram uma ligação aqui para mim. Desculpa aí. Eu vou dar uma dica para você. Toda vez que você for fazer uma live, coloque o seu telefone no modo avião. E veja se o Wi-Fi continua funcionando normalmente. Porque às vezes você coloca no modo avião, alguns aparelhos, você coloca no modo avião e o Wi-Fi não funciona. Mas na grande maioria, né, funciona. Então eu sempre, desculpe até que eu me passei de lhe dar essa orientação, porque eu sempre falo isso com todos os convidados, mas hoje eu me passei mesmo. Sempre que você for fazer uma live, coloque no modo avião para que as ligações que chegam não interfiram, entendeu? Porque no modo avião não vai chegar a ligação para você. Você pode ver depois que fulano ligou, que ciclano ligou e tal. Mas sim, Ivazinho, você estava concluindo aí a sua escalação do Ipiranga. Desculpa aí, eu não sabia desse detalhe. E o ataque era Formiga, era Nunes e Batata. Beto também no início jogava, né? Então Beto, que também jogou comigo no Juvenil do Bahia, era o ponto esquerda. E depois Batata ganhou a posição para ele. E às vezes alguns jogos era um, era outro, sabe? Entendeu? E o técnico era o Florisvaldo Barreto. Esse era o time do Ipiranga.
Eu não sei se seria demais lhe perguntar. E o time do Galícia, você saberia escalar na sua época? O time do Galícia, eu quando assinei o contrato com o Galícia, eu tive uma infecção intestinal bem no início do meu contrato. Uhum. E aí eu fiquei bastante tempo sem jogar. E eu não tenho assim com precisão quem era o time titular. Eu lembro de alguns assim, né? Que ali tinha Roberto Bahia, era o goleiro titular, Aristeu, lateral direito, que jogou no Bahia, você lembra muito bem, né? Sim. A defesa tinha Carlinhos, quarto zagueiro, o zagueiro central, não sei se era Dito Lopes, e o lateral esquerdo era Edilson, e às vezes jogava Amadeu, que Amadeu jogava tanto de De lateral como zagueiro, de como ponta. é? Uhum. É verdade. É. Zagueiro, lateral. Uhum. O lateral esquerdo era Edilson, um magrinho, muito bom jogador também. No meio-campo tinha aquele que jogou no Vitória jogou no Serrano. Estou tentando lembrar dele aqui. Tinha Senildo, que jogou no Itabuna. E o volante, não estou lembrando aqui quem era o volante. No Uhum. ataque era Marcelinho, ponta direita. Ponta direita que foi do Bahia até. Depois foi pro Uhum. Bahia, Marcelino, né? Marcelino. O centroavante aqui que eu não estou me lembrando muito bem. E o ponto esquerda, às vezes eu jogava na ponta esquerda, né? E que eu fazia o quadrado com o Léo Oliveira ali. E foi pouco tempo ali que eu pude jogar nas últimas, no segundo turno, porque o primeiro turno eu fiquei totalmente sem condições de jogar, tive essa infecção intestinal. Aí eu tive que fazer o tratamento, voltar a treinar devagar, até pegar minha forma. Mas foi uma passagem assim rápida no Galícia, né? Uhum. E, e foi esse aí mais ou menos o time do Uhum. Galícia. Mas tô vendo tanta gente boa entrando aqui, que felicidade para mim isso, viu? Até porque dia de sexta-feira, às vezes, é mais complicado para o pessoal participar. Embora hoje, com pandemia, ninguém saia de casa, mas dia de sexta, geralmente você sai à noite com a esposa, né? Ou saía antes. Vi aqui que entrou meu querido amigo Wellington Júnior, né? Que é um treinador, coach, né? Que ele faz o trabalho mental com os jogadores e tal. Vi que entrou também meu querido Ricardo Dantas, que foi goleiro do próprio Bahia. Dos meus 14 afilhados batizados, é o mais velho, inclusive, é Ricardo. Vi que entrou aí o meu querido amigo radialista Marcelo Góes, que hoje faz parte da equipe da Metrópole FM. Muita gente bacana entrando aí. Fora outros aqui, não estou querendo dizer que só esses que são os bacanas, não, pelo amor de Deus. Mas, assim, pessoas que a gente tem uma certa relação de amizade, que vai entrando e a gente vai aqui registrando com muito prazer e com muita alegria. Porque realmente é bacana você sentir que o seu trabalho está sendo prestigiado, né? Eu acho isso muito legal mesmo. O que é que diz aí que Batata de novo? Batata, o senhor está escrevendo demais. Hoje o Ivanzinho tira craque. Ô, Batata, você recebeu o card, não sabe dizer se é Ivanzinho? Oh, meu Deus, esse Batata é uma figura. Eu estou convidando ele há 2 anos para fazer uma live e ele só escorregando, só escorregando, só escorregando. Né? Esse Batata é um figuraço, viu? Mas sim, a gente está chegando praticamente ao final, faltam 9 minutos só. E eu queria abordar com você umas 2 outras coisinhas aqui que eu percebi na sua história. Você também está ensinando capoeira? Que história é essa, Ivanzinho? Eu sou baiano, né? Nasci aí, Uhum. sou soteropolitano, e eu aprendi capoeira em Salvador, ali na escola, no primário. Tinha um professor chamado Dante Cascavel que me ensinou. E, inclusive, eu participei do programa, não sei se você lembra, de Flávio Cavalcante, que era, né, aquele que Flávio trabalhava na Cavalcante fazia televisão. ele dizia assim, um instante, maestro. É, exatamente. E nessa época eu tinha uma facilidade muito de fazer a capoeira, né? Do esporte, da dança, da capoeira. É um jogo, é um esporte. E,
inclusive, nessa época, eu fui considerado o primeiro faixa preta da Bahia, né? E Ah, vi, nessa época aí, depois eu me formei em educação física e eu trabalho com a capoeira dentro da escola, né? Como conteúdo da disciplina de educação física. certo. E a capoeira, ela é o único esporte brasileiro, né? Não sei se você tem esse conhecimento, segundo os historiadores, que ela veio da África para o Brasil, mas verdadeiramente ela se tornou, ela é brasileira, né? Se você Uhum. vai na África, não tem capoeira, tem só no Brasil. E a capoeira, ela é um excelente esporte que trabalha a coordenação, as qualidades físicas para o desenvolvimento, inclusive futebol. Eu não sei se você sabe, Tilemon, Jairzinho aprendeu capoeira para poder saber se defender durante os jogos, os treinos, dentro de campo. A capoeira ela ajuda muito. Alguns momentos dentro da minha escolinha eu trabalho, eu também faço a capoeira como aquecimento para depois, porque a capoeira, você vê, tem alguns movimentos da capoeira que ajuda no futebol. Uhum. E essa é uma inovação que eu trouxe na escolinha que eu trabalho. Porque a capoeira, o movimento do martelo, que é aquele chute de voleio, é Uhum. parecido com o movimento do martelo da capoeira. A ginga mesmo, que você faz, a capoeira, você faz o movimento de ginga, você quando vai fazer um drible, você se movimenta, você finge que vai para cá e e dá o tapa na bola pro lado de cá com a perna esquerda, ou ao contrário também. Finge que vai para cá. Então, quando você está dançando a capoeira, todo esse jogo de cintura ajuda durante o jogo, durante o treino, para que o jogador consiga é, ter mais habilidade. As qualidades físicas da capoeira, ela ajuda muito dentro dos estudos que a gente fez aqui. A gente vê a importância da capoeira dentro do jogo de futebol, até mesmo samba. Você fazer o movimento do samba ali, exercício com samba, você faz esse movimento aqui assim, né, com a perna. Durante o jogo, você vê que jogadores que têm essa facilidade de driblar, ele faz aquele movimento parecendo que você está sambando em cima né? Robinho, quando dá aquelas pedaladas. Movimento Aham. de pura, entendeu? Então a capoeira, essa é rica para esse desenvolvimento para o atleta de futebol. Uhum. Oi, Ivanzinho, para a gente finalizar, me fala aí, você está com a escolinha show de bola aí em Criciúma, Santa Catarina, né? E tem trabalhado como técnico de futebol de base do Próspera, do Içara, continua trabalhando em clube de futebol na base? Como é que está para a gente finalizar? Eu trabalho hoje, no momento, na escola. Falta mais ou menos, acho que 1 ano e meio para me aposentar. Acho que ano que vem, em agosto. E, paralelamente, eu trabalho nessa escolinha de futebol chamada Show de Bola, na verdade, num projeto social, entendeu? Não é uma escolinha particular. Então, nessa escolinha, É. projeto social, é diferente de uma escolinha de um clube, né? Como eu trabalhei no Esporte Clube Próspera, ali sim, ali eu selecionava quem jogava bem, Uhum. quem não jogava não, quem não jogava. E nessa que eu estou atual, é um projeto social. Então, ali a importância é a inclusão da criança no esporte. Não Perfeito. tem, assim, aquela, aquela coisa de você selecionar, né? Então, é diferente. Certo. Agora, aqueles meninos que se destacam ali, eu indico, como alguns já saíram dali, foram para o Criciúma, foram para o Atlético de Tubarão, que aqui próximo tem um time na cidade de Tubarão chamado Atlético de Tubarão, tem o Exílio Luz, entendeu? Então, nesse momento, eu sou professor, eu ganho mesmo dentro da escola, né? Que eu sou Certo. concursado, e no projeto social é só um, um, um projeto que eu não ganho nada, né? Eu trabalho por prazer, porque eu gosto Uhum. de trabalhar com futebol. Uhum. Ivanzinho, todas as minhas lives, assim como os programas que eram na Rádio Metrópole, na Tudo FM, como eu citei lá atrás, a minha última pergunta sempre foi essa. Eu deixei de lhe perguntar sobre alguma coisa que você gostaria de ter falado e eu não lhe perguntei?
eu gostaria de falar uma coisa que é muito importante para quem trabalha com futebol. Quem trabalha com futebol tem que ter a visão, tem que ter um olho clínico para diagnosticar o menino, porque é dali, é da base, que um menino se torna um grande profissional. É ali da base que, Tilemon, Deus dá um dom para todo mundo na vida. Um é para música, um é para oratória, e diversos dons para tocar um instrumento. Então, no futebol, não foge essa regra. O técnico, o treinador de base, se o futebol brasileiro quiser ser novamente o grande futebol, os treinadores, tanto da base como do profissional, tem que ter esse diagnóstico, tem que resgatar o futebol da qualidade técnica do atleta, porque não adianta você ter tática se você não tem técnica. Então, o futebol brasileiro e mundial, os técnicos, os treinadores de futebol, eles têm que saber escolher e trabalhar os fundamentos básicos do futebol, que é o domínio, o passe, o drible, a condução, o cabeceio. Isso nas categorias de base, para quando ele chegar no profissional, né? Claro que isso aliando a parte física e a parte psicológica na formação do menino, mas não, hoje em dia eles querem que resultados imediatos nas categorias de base e não trabalham o que é essencial no processo de desenvolvimento do atleta. Os treinadores têm que trabalhar, têm que resgatar o futebol brasileiro. Nós temos que ter jogadores de lado de campo, mesmo que não seja o ponta nato, mas que saibam driblar, que saibam furar um bloqueio de uma defesa, que é um jogador rápido, que sabe fazer uma tabela e entra na cara do gol. Então, esses jogadores tipo Soteldo, tipo Marinho, que parte para cima do lateral, entendeu? Tem que ter um meia, tem que resgatar um 10 que saiba driblar, que saiba fazer uma tabela, que sabe bater falta. Impressionante, hoje não tem um batedor de falta no Brasil, mas eu não sei que bate falta hoje. Até é proibido por causa da intensidade de musculatura prejudicando o atleta, mas existe momentos que o técnico tem que parar para fazer esse tipo de treinamento de falta, de escanteio, treinamento de pênalti. Aí na hora que surge uma falta perto da área, o cara vai bater e bate lá em cima, lá na arquibancada. Na lua. Pênalti. Quem batia os pênaltis na época era o camisa 10, era o camisa 8. Hoje quem bate os pênaltis é o goleiro. O goleiro tem que agarrar a bola. Tudo bem que algum outro, assim como o Rogério Ceni, é uma exceção, mas quem tem que bater pênalti é o meia esquerda, é o ponta de lança, é o número 8, é o ponta, era o Orni. Você já viu no nosso tempo algum goleiro bater pênalti? Quem batia pênalti? Quem era? Era Douglas, era Orni, era Zico. Entendeu? Então, a minha última fala é que o Brasil precisa resgatar o futebol brasileiro, aliando a preparação física, aliando a parte psicológica e a parte tática, né? Perfeito. Muito bem, Ivan. Muito obrigado pela sua participação aqui. Chegamos ao final. Deixa eu registrar aqui para algumas pessoas, como o japonês, Japinha, japonês que jogou na base do Bahia também. Era um ponta que partia para cima, como se diz na gíria, né? Ricardo Dantas colocou também que você foi um dos mais habilidosos da história da base do futebol baiano. Então, as pessoas estão entrando e participando. Muito interessante, porque são pessoas que jogavam naquela época, né? Grande abraço para você, Ivan. Muito obrigado pela sua participação, querido. Ô, Tilemon, eu quero mandar um abraço para o Ricardo Dantas aí, que o goleiro jogou comigo no Bahia. Tá toda a equipe do Infanto do Bahia que deve estar assistindo isso aí, meus familiares que nesse momento também assistiram. Dito Bahia disse que queria que você mostrasse uma foto minha no almoço do Infanto do Bahia. Esse Dito é uma figura, viu?
Mas é isso. Depois eu mando para você. Vou mandar a foto para você. Tá bom. Vou mandar a foto para você aqui do... Valeu, Ivan. Um Tá bom. querido. Um abraço. Obrigado pela participação.